coisas de Deus é como Ele cuida dos detalhes. Já tem algum tempo que eu não participo das reuniões, a gente tem falado sobre isso. Já tem 90 dias, volto segunda-feira. Mas eu não sei ainda se mudou para 4 louvores o louvor. Até onde eu sei são 5, né? E eu trouxe um louvor para nós e nós tocamos 4. Então, Deus, Ele fala e testifica, Ele cuida dos detalhes. E eu fico maravilhado com essas coisas de Deus. Amém? Então, eu queria pedir para os intercessores que de fato agora reforçassem nessa intercessão. Não que vocês não estivessem, mas eu creio que grandes coisas Deus vai fazer. E Deus, para fazer algo, Ele precisa de alguém com disponibilidade. Amém? E eu estava passando por algumas coisas há um tempo atrás e que eu consegui vencer. E que em algum momento o meu pastor me ligou e me mandou um vídeo e falou assim: esse vídeo vai falar com você. E eu, como um bom sanguíneo que sou, há 90 dias que eu ouço esse louvor, pelo menos umas 2 vezes por dia. E isso tem surtido efeito dentro da minha casa. E Deus me deu essa direção de trazer hoje, porque Deus vai fazer grandes coisas, não só na minha vida, mas na tua vida, se você crer. Amém? Então ele começa com uma ministração e ela começa a falar de uma situação, chama Elaine, e ela começa a dizer de uma situação que ela estava em algum lugar, lá no Complexo do Alemão, se eu não me engano, bem lá no fundo, lá atrás, e ninguém via, mas havia um pastor, por nome de Marcos, que eu não conheço, mas eu já amo, só de saber dessa força, dessa garra, dessa determinação, que visitava presídios, visitava pessoas que a comunidade despreza, e ele olhou para ela e disse: olha, Deus tem um propósito na sua vida. E aí nós vamos ver o que Deus vai falar com cada um de nós, amém? Glória a Deus. Vamos pedir para apagar a luz ali. Glórias a Deus. Vou sair daqui para vocês prestarem bastante atenção. O que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer por você. Quando eu estava lá no Complexo do Alemão, o pastor Marcos entrou lá e eu voltei para Jesus. Eu estava no meio da multidão, eu estava lá atrás, perdida, sem perspectiva de vida, sem saber para onde eu ia, o que eu ia fazer. Mas ele entrou lá com coragem. É ele quem vai nos presídios, é ele quem vai nas delegacias, é ele quem vai nas comunidades. Quantas pessoas já receberam o pastor Marcos nas comunidades? Aí levante a mão assim. É este homem que faz esse trabalho maravilhoso. E é mesmo que Deus fez na minha vida. Quando eu voltei para Jesus, quando eu aceitei Ele de verdade, melhor dizendo, Ele vai fazer na tua vida. Você crê nisso? Diga: eu creio. Levante as suas mãos assim comigo assim. Eu quero profetizar bênção para a tua vida hoje. Aleluia. O Senhor está aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. E você vai cantar do outro lado. Você vai cantar do outro lado. Você vai cantar o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, irmão, você é mais que vencedor. Bem assim, o medo chega. O que acontece? O coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima molhar. É assim na tua vida? Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou. Eu quero ouvir a tua voz bem forte, vai! Mas tá vendo aí, Anderson Pontes? É pra glória de Deus. Aleluia! Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu
eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado, e você o hino da vitória, cante. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Se Deus mudou a minha vida, irmão, escute aqui. Ele foi mudar histórias aqui hoje. O meu Deus não deu seu único filho pra morrer por nós. Em forma outrora derramou o seu sangue carmesim por você, e também por mim. Você não nasceu para sofrer. O meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um carro novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, adorando o nome do Senhor. Adora o Senhor, só o Senhor, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te... levante as suas mãos bem altas assim, ó. Eu quero ver as suas mãos bem altas, bem altas, pra terminar bem forte. Só o Senhor. Pode ser mais bonito, mais forte. Quero ouvir só a tua voz, cante. Só o Senhor. Só o pula em nome de Jesus. Você recebe, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, santo, poderoso, fiel. Esse é um presente para vocês, o louvor também, tá bom? Vocês estão sempre aqui. E agora Deus preparou isso para nós. Amém? Amém? Glória a Deus. E para que serve o deserto? O deserto é lugar para passar, não é para ficar. Se você está no deserto, vamos sair dele. Amém. Só depende de você, porque Deus ele é o mesmo. Desde Abraão até agora, desde Adão até agora é o mesmo Deus. Mas nós mudamos a nossa condição há muito tempo. Então o deserto ele serve para trazer crescimento. Diga crescimento. Crescimento. Amém. E quando nós passamos pelo deserto, nós ficamos nessa condição. Será que vai acontecer? Será mesmo que ele vai fazer? E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, em Romanos 5.
versículo 3. Romanos 5, versículo 3. O deserto, ele serve para crescimento. E o testemunho serve para quê? Para que nós temos um testemunho? Pergunta para o irmão, por que você tem testemunho? Pode perguntar. Está frio, mas ele responde. Essa carinha de frio. O testemunho serve para edificar a nossa fé. Então de nada adianta você passar por um deserto, receber um vídeo desse, não compartilhar com ninguém e não testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Então, à medida que Deus vai fazendo na sua vida, testemunhe, porque as pessoas vão vendo o quão grande Ele é. Amém? Amém. Glórias a Deus. Em Romanos 5, versículo 3 diz assim: e não somente isso, mas também gloriemo-nos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Amém. Não precisa levantar a mão, mas quem está passando por uma tribulação aqui nessa noite? Quem espera algo de Deus nessa noite? Aqui Romanos já começa a falar comigo e com você, porque a tribulação diz que ela produz, no versículo 3, diz que produz a perseverança. Você tem perseverado naquilo que é a sua tribulação? Ou você tem perseverado em falar, em murmurar, em falar coisas que não edificam? O que você tem feito? Porque eu gosto de falar da minha vida, do meu testemunho, mesmo porque eu não posso dizer o que eu ouço na sala pastoral, não é? Eu não posso ficar usando aqui, às vezes a gente fala uma pessoa, um casal, mas a gente acaba expondo. Então eu gosto de usar a minha vida, aquilo que eu passo, aquilo que eu vivo, para que as pessoas possam ver. Aquela musiquinha de fundo, só para as pessoas possam ver o que Deus faz na vida de um crente, daqueles que crê, daqueles que esperam em Deus, daqueles que... Amém, glória a Deus, tudo isso estava combinado, né? Para que Deus possa, através da minha vida, da minha dificuldade, mostrar para vocês e para mim também o quão grande Ele é. E aí, há 90 dias atrás eu estava numa condição de desespero. Talvez você esteja assim, porque algumas coisas explicam e justificam, mas às vezes falta um controle nosso emocional e também um controle financeiro. Eu posso dizer que foi por conta de que eu não tive educação financeira na escola? Posso falar que foi por conta que meu pai morreu quando eu tinha 13 anos de idade, bem ali na minha formação, quando eu mais precisava. Os piores negócios da vida eu fiz. Eu comprei carro caro, moto caro, comprei carro com motor pinado, tudo aconteceu comigo. E aí, tudo isso seria uma explicação, mas eu prefiro pensar que eu também precisava de um amadurecimento e de olhar para dentro de mim, assim como você precisa olhar. E muitas vezes o que nos falta é a oração no sentido de verbo e ação. Orar e ação. E aí eu olhei para uma conta no banco estourada, olhei para contas atrasadas, situações que eu tinha que honrar, e uma pessoa que fala de Jesus, uma pessoa que está aqui, talvez fale assim: nossa, Deus passou por isso, passei. E aí eu olhei para Deus assim e falei assim: Senhor, eu não aceito. Isso eu não aceito na minha vida. Mas Deus me levou lá atrás. Quando eu cheguei para Jesus, eu achava que Jesus era mágico, que eu ia chegar na conta do banco e olhar e falei, desapareceu aquele pontinho de menos, aquele vermelhinho, sabe? Fica pintadinho. Não, mas Deus na época me deu condições de sair daquilo trabalhando. E aí eu cheguei no meu pastor. Essa é a diferença de você estar aliançado. Você não está aqui nessa noite à toa. Você não saiu da sua casa numa noite fria, uma noite onde você poderia estar comendo fondue, né? Chocolate quente, perto de uma lareira, e veio aqui à toa. Não, Deus quer falar com você, porque Ele age em todas as áreas da nossa vida. Talvez você tenha alguém na sua família que está passando por dificuldades, usando drogas. Talvez você está com problema de prostituição. Talvez você está
está com um casamento falido. Talvez você está com a sua questão financeira, familiar, toda deturpada. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer assim: há um jeito de arrumar isso. Glória a Deus. E se Ele prometeu na sua vida, porque na minha Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E através desse louvor nessa noite, Ele disse que nós vamos cantar do outro lado. Eu fazia até a coreografia, cara. Sanguíneo, né? Falei, se eu vou cantar, então eu vou começar a dançar. Então. Eu gosto de cantar e dançar. E eu falei, é isso. E aí eu falei com o meu pastor, ele mandou um vídeo e falou: Fabiano, ouça essa música. Deus está mudando a sua história. Eu falei, glória a Deus. E o meu telefone toca. Um amigo de um outro hospital fala assim: Fabiano, você conhece alguém para fazer um freelance aqui? Eu preciso de 90 dias de uma pessoa. É assim, assim, assim. Eu falei, eu conheço. Ele falou, quem? Eu falei, eu. Ele falou, você está brincando. Porque quando você tem um cargo de supervisão ou de coordenação e você quer fazer alguma coisa que não que seja menor, mas que seja abaixo do cargo que você exerce, as pessoas se assustam. E é até difícil de contratar. Esse foi o primeiro milagre na minha vida. Por quê? As pessoas podem ter o receio de você querer o lugar delas. E eu não tinha esse menor interesse. Eu tinha só o interesse de estar ali, fazer aquilo que Deus tinha colocado para mim e mudar a minha história. Amém. E aí começou. E aí apareceu até a oportunidade, precisava de mais gente, tentei abençoar algumas pessoas. Vocês estão aqui comigo? Amém. Deus vai levantar uma situação. Deus vai levantar uma pessoa de onde você menos espera para resolver isso que você tanto pede para Ele. E que você chegou aqui nessa noite com essa preocupação. Deus me mostra pessoas que passaram por aquela porta extremamente preocupados. E aí Ele levantou e ali começou uma trajetória de 90 dias. Que ouvindo esse louvor todos os dias, chorando em frente à televisão da minha casa, eu falava: Senhor, que um bom sanguíneo ele chora nos pés do Senhor e faz cara de coitado. Eu não aguento mais. O Senhor falava: calma. Nem comecei a apertar ainda. Você está chorando por quê? Mas você não sabe? Mas se converteu ontem. E aí começo a acertar situações que estavam atrasadas, começo a ajustar outras, e Deus vai entrando. Só que eu vou para um plantão à noite, então eu trabalho de dia, trabalho à noite, trabalho de dia e durmo essa noite. E eu falei para os amigos que eram lá do mundo, falei assim: olha, eu não arrego de vergonha, porque só eu e Deus sabemos o que eu estou passando. E gozado, né? Porque nós vemos assim, lá no deserto, de dia o que acontecia? Tinha ar-condicionado, não era assim? Vinha ali o ventilador de Deus e assoprava e refrigerava aquelas pessoas, e à noite uma coluna de fogo aquecia. E eu pude experimentar desse poder de Deus na minha vida. Amém. Glória a Deus. Você já viu alguém ficar 38 horas acordado e não sentir sono? Esse alguém sou eu. E passou 30 dias. E o Senhor falou: Fabiano, você está quase igual lá a Josué 1:9, hein? Está forte e corajoso, hein, menina? Estou gostando de ver. Que dá vontade de desistir, dá vontade de parar, dá vontade de voltar atrás. E assim é na sua vida. E talvez você não recebeu a sua vitória ainda, porque quando Deus está te provando para te aprovar, você recua. Você não vai até o fim. E eu não sou melhor do que você, porque muitas vezes também eu recuei. Talvez na sua casa, no seu casamento, na sua família. Quantas vezes essa semana você pensou em desistir e parar? Eu também pensei, mas eu estava decidido a não parar. E aí toco o meu telefone e vem uma proposta: Fabiano, eu queria te propor para você fazer o horário das 16 às 22. Falei, glória a Deus. E aí eu começo a trabalhar das 6:30 da manhã até as 15h30, das 15h30 até as 22 horas. Então eu saía de casa por volta de 5h30, 6 horas e voltava às 11 horas da noite, por mais 60 dias. Você está falando tudo isso, Fabiano? Eu também perguntei para Deus, que eu tinha preparado outra palavra. Outra. 1 João 2. Nós íamos falar de pecado. Nós íamos falar por que João nos chamou de filhinhos. Está tudo pronto. E aí eu sento, termino de estudar o que eu ia ministrar,
sento no sofá da minha casa, e a minha filha fala assim para mim, porque eles, de verdade, esse louvor em casa, e já tocou tanto que elas falam, esse louvor de novo não. Que eles querem ouvir outros também, né? E aí a Lara falou assim, você quer ouvir aquele louvor lá, pai? Eu quero. Eu gosto daquele louvor. E aí a hora que eu comecei a ouvir, Deus me fez lembrar de tudo isso. E trazer essa noite para vocês, porque através desse testemunho Deus está tocando na ferida e encorajando pessoas a perseverar. E aí, toca o telefone, muda o horário, cumpre os 60 dias, e Hebreus 13:17 nos ensina a obedecer aos nossos líderes. Se você tiver dúvida, depois você dá uma olhadinha lá. Hebreus 13:17 fala que nós temos que ser submissos. E em Romanos 13:1 fala que não há autoridade que não seja imposta por Deus. E aí vem uma proposta de prorrogar para mais 90 dias. E eu fiquei tentado. Falei, Lê, você segura a onda aí? Mais 90. Pra vocês terem ideia de como eu estava, o Xande me chamou para comer lanche de linguiça na casa dele, eu não fui. De tão cansado que eu estava. Um gordinho recusar comida porque o negócio está feio mesmo, né? Eu não fui. E aí, sentei com o meu pastor, e ele disse assim, Fabiano, eu não sinto paz nesses próximos 90 dias. Porque o que tinha que acertar foi ajustando, vai te dar um fôlego, e eu não sinto paz de você continuar. Você ora, busca, e aí você me dá uma resposta. Olhei para a Letícia e falei, mas que resposta ainda eu tenho que dar? Se o meu pastor, a pessoa que zela pela minha vida, que ora por mim todos os dias, que me conheceu quando eu saí de lá de baixo, me pegou pela mão, me trouxe até aqui, ele olha nos meus olhos e fala assim, eu não sinto paz? Falei para ele, você acha que eu vou sentir paz num negócio desse agora? Falei, a resposta já está pronta, não vou postergar. E Deus moveu duas coisas, só para a gente fechar o testemunho e ir para a palavra. Deus, eu tinha duas situações que eu tinha que receber um dinheiro. A primeira eu recebi ainda naquela semana. E a segunda, a gente vê aquela parábola do filho pródigo e a gente não entende muito bem quando ele vende a herança antes. A gente até julga, né? Fala, como que ele vendeu esse negócio antes, né? Mas eu posso dar um conselho para vocês. Todos aqui que têm um desejo no coração e têm alguma coisa de deixar para alguém, faça isso em vida. Porque se tem um negócio que dá trabalho, chama herança. E isso só tem valor para quem construiu. Você quer deixar alguma coisa para os teus filhos? Deixa um diploma, porque ele não consegue vender. Porque na dificuldade, se a gente conseguisse negociar o diploma, nós venderíamos. Então a melhor coisa que você pode deixar para um filho, a palavra de Deus diz assim, ensine enquanto criança, para que quando for grande, para que ele não se desvie do caminho do Senhor. Amém? Então primeiro você ensina ele nos caminhos do Senhor. E segundo, prepara ele para a vida secular também, porque nós vivemos nesse mundo. Mas eu vou te dizer que dinheiro, casa, depois que nós fechamos os olhos, isso só traz problemas. E eu tinha uma situação de uma herança para receber, e que essa situação me incomodou. E eu disse assim, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vendo a minha parte por 50% do valor. Vale 10, vendo por 5. E Deus moveu essas duas coisas, e mais a rescisão. E eu, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a minha situação mudou, melhorou. Então, melhorou não, aquilo que eu assumi eu estou cumprindo, e aquilo que eu tinha de negativo no banco, eu não tenho mais, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, veja o que Deus fez na minha vida. Esse louvor eu recebi há 90 dias atrás, e aí ele falou, olha, ouça, tenha fé, exercite isso, e Deus vai mudar. E eu tomei posse disso.
E você entrou aqui nessa noite e foi ministrado pelo mesmo louvor. E Deus está dizendo que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida, que Ele vai entrar na sua casa, na sua família, no seu emprego, na sua empresa, nos seus negócios, e Ele vai fazer um rebuliço santo ali, porque nada vai ficar igual. E você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Porque o mesmo Deus que fez na minha vida, Ele está aqui nessa noite e vai fazer na sua vida também. Amém. Não importa a área. Talvez você olhe e fale assim: talvez, Fabiano, você não sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. E eu vou te dizer uma coisa: talvez você não conhece o Deus que eu conheço. Talvez você não sabe o poder que Ele tem. Talvez você fez uma conta aí já, porque você é frio e você é racional, e você fez 1 mais 1 e deu 2 e falou: não fecha, na minha vida não vai dar. Eu repreendo esses pensamentos em nome de Jesus, porque nós temos que exercitar a nossa fé. Nós temos que bater. Em Lucas diz que nós devemos bater a porta. Você tem batido a porta? Vocês estão sérios, hein? A palavra está falando com vocês? Amém. Amém? Vocês conseguem enxergar esse poder em Deus? Amém. Porque lá onde eu havia preparado a palavra, Deus, Ele junta todas as coisas, né? E diz assim: se você não ama a Deus, você não ama o seu irmão. Mas se você diz que você ama a Deus e não ama o seu irmão, como pode isso? Não existe. E como você pode amar a Deus sem vê-lo? Se você não ama aquele que você pode ver, se eu não consigo amar o Milton, que eu estou vendo, como eu vou amar aquele que eu não vejo, que eu só sinto as maravilhas dele? Então, veja o quanto é complexo a nossa fé, o nosso crer, o nosso acreditar. É muito complexo. Então, eu queria nessa noite te chamar a atenção para que você possa exercitar a sua fé. Sabe, Deus está aqui nesse lugar. Eu fico imaginando assim, né? Olhando para vocês nessa noite aqui. Não que todo mundo tem que ser como eu, ou como a Michele, mas eu estou dando um testemunho onde eu falo assim: olha, Deus mudou a minha história. Eu tinha uma sentença, eu ia ser envergonhado, porque é uma dificuldade, é uma vergonha. Você já imaginou? Alguém bater na sua casa e falar: ó, dá o carro. Ou você vai comprar alguma coisa, não tem mais crédito. O que é isso? O diabo veio para matar, roubar e destruir, não é? Para envergonhar, não é isso? E eu seria envergonhado, com certeza. Mas Deus, Ele entra e muda essa situação. Amém? E eu fico pensando, a palavra de Deus diz que ali em frente à sinagoga havia ali um coxo. E quando passa algum daqueles que estavam com Jesus, ele pede alguma coisa, eles falam assim: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Toma. E diz também que Jesus, quando estava pregando, havia uma grande multidão, e as pessoas não tinham carro, as pessoas iam a pé. E diz que havia um lugar que ele estava pregando que não tinha nem como entrar. E ali entraram com um paralítico, destelharam aquele telhado e desceram o paralítico para receber ali alguma coisa de Deus. Existem alguns países que para ministrar a palavra de Deus, você tem que ter a Bíblia escondida, porque se alguém descobrir que você é cristão, eles vão lá e te matam. E nós temos toda a liberdade de servir ao nosso Deus aqui. E aí, eu estou aqui falando: olha, é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que transforma. Mas eu não vejo. Quem conhece o coração de cada um é Deus. Mas eu não vejo no semblante de algumas pessoas essa convicção. Eu não vejo que as pessoas tomam posse disso, porque a palavra de Deus garante: onde houver 2 ou mais reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Ele está aqui. Amém. E Ele é Deus. E Ele está falando assim: olha, está vendo o que eu fiz na vida dele? Eu vou fazer na tua, eu vou te entregar, eu vou entrar na sua casa, eu vou entrar na sua família. E eu ainda vejo rostinhos assim. Ele é um Deus que promete e faz. Amém. Talvez por conta de você estar na condição dessa música, falando que já não sabe mais para onde ir. Você já ouviu muitas vezes, e talvez você fala: será? Nesse ano, quem lembra que no começo do ano nós colocamos as nossas metas numa caixa, que deve estar na sua frente, aqui, e você trouxe as metas aqui, você parou a sua vida para escrever alguma coisa que você queria de Deus. E aqui deve ter grandes sonhos, grandes desejos.
Aqui dentro dessa caixinha aqui deve ter coisas que para o homem deve ser impossível, mas para Deus não. E aí você trouxe aqui, você orou em janeiro, orou em fevereiro, e talvez Deus não te entregou ainda. E eu pergunto para você nessa noite, você continua orando nesse propósito? Mas eu vou te fazer uma pergunta ainda maior. Você lembra o que você escreveu e colocou aqui dentro? Tem algumas pessoas que nem se lembram mais. Por quê? Abriu mão das bênçãos do Senhor. Já não lembra mais do que está aqui. Tem que pegar a cópia lá em casa para ver o que escreveu. Mas uma coisa eu digo, aqueles que creram e colocaram aqui, ainda esse ano eu profetizo, em nome de Jesus, vai acontecer, Michele, na vida de 10% vai acontecer. Ainda esse ano, em nome de Jesus, todas as coisas acontecerão. Amém? Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio 28:2. Santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Deuteronômio 28:2. Você vai ouvir mais um pouquinho hoje, depois eu dou uma folga de uma semana, tá bom? Glória a Deus. Todos que acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. E diz assim na minha Bíblia aqui: e algumas destas bênçãos, assim que está na sua aí? Como está na sua? A todas. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E se ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Quem ouviu a voz de Deus nessa noite? Glória a Deus. Todas são todas. Não importa. Não importa o que você está vivendo. Não importa o que você está passando. E situações muitas vezes de enfermidade. A enfermidade ela pode acontecer na alma. Essa é a mais difícil. Talvez uma mágoa, uma dor, algo que fizeram com você que você não consegue se desprender, que você não consegue perdoar. Talvez alguma situação que você está vivendo na sua casa, alguma situação que você está vivendo no seu trabalho. E a palavra de Deus diz assim: olha, todas estas bênçãos. Sabe quais as bênçãos são? São estas que Ele nos promete aqui em Deuteronômio. E todas essas que você pede. Todas essas que você tem clamado. Mas Deus pede para te perguntar nessa noite: para que você quer isso? Porque já aconteceu algumas coisas aqui. E em 8 anos de convertido, eu já vi pessoas clamando. Eu já vi pessoas vindo aqui na oração 6 horas da manhã. Eu já vi pessoas aqui jejuando. Eu já vi aqui pessoas buscando verdadeiramente. E vi pessoas recebendo também. Mas eu vejo poucas dessas que receberam aqui entre nós. Porque depois que recebemos, tudo fica pesado. Nós queríamos um filho, recebe o filho. Como que eu vou para o culto com a criança, com esse frio? Nós queríamos uma empresa, dá a empresa. Agora como que eu fecho a porta da empresa para ir para o culto, se aquele horário é o horário de mais movimento? Como? Então Deus ele vai entregar, mas o que você vai fazer com isso? Você já pensou? O que você vai fazer com isso que Deus vai te entregar nessa noite? Ou melhor, que Ele já te entregou. Amém. Se você crê. Sabe, que você tenha maturidade espiritual para receber as bênçãos do Senhor. Nós precisamos ter maturidade. Não ficar estagnado. Eu ouço testemunho de pessoas que há muito tempo sofrem pelo mesmo motivo. Como consegue? E não muda a situação, sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que buscar, mas não vai. E as coisas ficam travadas, ficam amarradas, emperradas. E eu vou te dizer mais: dessas pessoas que eu conheço, a maioria delas tem razão. Quem vive por razão aqui? Levanta a mão. Nós vivemos por amor. Nós vivemos pela graça. Nós vivemos pela misericórdia. Para de ser egoísta. Para de ser egocêntrico. Não ache bonito. Tem até uma música do mundo, né? Sou desse jeito e não mudo, né? Sertanejo bonito, né? A melodia, porque o que fala só profetiza coisa boa.
E aí? Deus está te convidando nessa noite, falou, eu vou te entregar. Você prestou atenção no testemunho lá atrás? Hoje eu estou falando com uma alegria no coração e mais aliviado. Mas vocês perceberam o que eu tive que passar? Que eu tive que pagar o preço. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a se colocar onde Deus quer que você coloque? Você perguntou para Deus qual é a opinião de Deus sobre isso? E aquilo que Deus falou para você fazer, você vem no culto todo sábado. Quando fala daquilo que você está com dificuldade, seja no casamento, na área financeira, você até pensa assim, o pastor está me cutucando, está falando porque sou eu. Para com isso. Você acha que nós temos tempo para isso? Eu não dou conta nem muitas vezes dos meus problemas, eu vou ficar preocupado em ficar cutucando a sua vida. Eu não sou o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem convence. Mas por que fica estagnado, parado? Por que não decide? E muitas vezes quando não dá certo, olha para Deus e fala assim, o Senhor não me ama. O Senhor entrega para Ele, que Ele vem de gravata azul e de terno. Para mim o Senhor não entrega. Consegue sentir inveja. Mas se posiciona. Qual que é o seu problema? No seu casamento, o egoísmo toma conta? A vaidade? Já não é como antes? Não vai ser mesmo. Vivemos em outro tempo, em um outro momento. Eu tenho que buscar na Letícia todos os dias algo que me chame a atenção, porque se eu ficar pensando na Letícia que ela era de 19 anos atrás, eu vou parar nessa situação. Se ela ficar olhando para mim como eu era lá atrás, nós vamos parar nisso. A situação é outra. Glória a Deus. Nós precisamos buscar algo novo no nosso casamento todos os dias. Inovar, renovar. É isso. Lá fora o machão é aquele que conquista várias mulheres. Aqui dentro é aquele que conquista uma só por várias vezes. Amém. Vocês mulheres, o que precisam mudar? Sabe? Na área familiar, na área empresarial. Você quer ser bem sucedido na área empresarial? Fala, eu quero. Então começa a ter planejamento. Se planeje. Se não pode, não dá o passo maior que a perna. Eu fiz uma coisa na minha vida, eu quero te sugerir. Peguei 2 cartões de crédito e falei, ó, Letícia, por favor, eu não sei usar esse negócio, fica com você. E estou com 100 conto na carteira, que é para passar 15 dias. Desafio, que é gostoso, ó. Só faz assim e digita. Faz assim, é uma delícia. Esse poder de compra que o sistema te dá é maravilhoso, mas a consequência é terrível. Eu reconheci que essa é a minha fraqueza. Falei, toma, eu não tenho condição de cuidar disso. E faça a planilha, porque agora até para lavar o carro eu estou pedindo nota. Vai ter prestação de conta lá em casa. Precisamos mudar a situação. Não podemos. Se a gente quer chegar onde poucas pessoas chegam, nós temos que fazer o que poucas pessoas fazem. O que você tem feito diferente das outras pessoas? Se você quer chamar a atenção de Deus, ore, jejue, busque, clame. Ele é fiel e justo para fazer na minha e na sua vida. Mas você não quer pagar o preço. Você quer ser abençoado no casamento, mas não quer nem casar. Ah, para com isso. Para com isso. Você quer ter uma empresa abençoada, mas só nega imposto? Ah, pelo amor de Deus. Tenha misericórdia. Você quer ter uma família abençoada, mas você profetiza maldição dentro da sua casa? E você acha que sou eu que estou falando isso? É o Espírito Santo de Deus que está lá. E se você está com raivinha, glória a Deus, é com você que Deus está falando. Amém. Mude. Conversão é isso. Eu sou convertido. Você é convertido ou convencido? Tem diferença. Conversão é mudança de direção. Você está indo para cá? Converteu. Ou para cá. É fluxo contrário a Piracema, muitas vezes. Não é fácil ser convertido nos mundos de hoje. As pessoas tiram sarro de nós. As pessoas testam a nossa conversão.
Eles falam, mas você não é crente? Quem já não ouviu isso? Não é fácil. E eu estava ouvindo uma entrevista hoje de manhã com a Lara, que é daquele Yudi, que fazia um Bom Dia e Companhia. Yudi e a outra menina lá, Priscila. Os dois, ele tirava sarro dela e ele se converteu na igreja dela. E Deus fala com a gente, eu queria viver todos os dias com a sensibilidade que eu tenho no dia que eu vou ministrar. Eu queria viver assim todos os dias. Eu sempre falo isso quando eu pego o microfone. E aí, ouvindo lá o testemunho, o entrevistador fala para ele assim, então você está falando e falou um versículo de Coríntios. Ele falou assim, olha, eu não estou entendendo o que você está falando, e se você quer testar se eu tenho conhecimento bíblico, eu não tenho nenhum, comecei há 2 anos, mas eu não vivo apenas para ler, mas assim, eu tenho tentado ser Jesus na vida das pessoas e andar como Jesus. Olha o Yudi, para quem só fica PlayStation. Inteligentão, né? É isso que Deus faz. Deus muda todas as coisas. E Deus te chama nessa noite para um particular, porque Ele corrige aqueles que Ele tem por... E Ele açoita aquele... Não, Ele corrige aquele que Ele ama e açoita aquele que Ele tem por filho. Amém? Então, eu amo muito a Duda, por exemplo. E posso até corrigir ela se ela estiver fazendo alguma coisa. Eu ver que vai se machucar, eu falo, Duda, não faz isso. Mas vocês nunca vão me ver batendo na Duda. Por quê? Ela não é minha filha. Quem tem essa prerrogativa são os pais dela. Então muitas vezes durante uma ministração a gente sente que foi até uma palmadinha, né? Mas é porque nós somos filhos de Deus. E Ele pode. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai que está no céu. Então Ele chama a nossa atenção para nos abençoar. Porque se nós não mudarmos a nossa condição de vida, no final do ano, você sabe o que vai acontecer? Quem se arrisca? Nada. Absolutamente nada. Se você não mudar a sua vida, se você não mudar dentro da sua casa, se você não mudar a forma que você vive, se você não honrar o seu marido, se você não honrar a sua esposa, se você não ensinar os seus filhos, de nada adianta. Precisa de mudança de direção, para que ele possa entrar. Porque aquele que arromba a porta é o diabo. Ele não arromba, ele bate. E diz assim: se abrir a porta, ou seja, se não abrir, eu não vou arrombar. Se abrir a porta, eu entrarei. E aí, olha, quando ele entra, glória a Deus, nada fica como era. Tudo muda, tudo se faz novo. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas 11. Glória a Deus. E as pessoas não entendem, né? É o que a música fala, assim. Não que a gente receba para mostrar para o inimigo, não, mas assim, as pessoas que estão do lado não entendem, sabe por quê? Nós também não entendemos. Você vai fazer a conta, não fecha. Você vai fazer a conta, não bate. Sabe? Aquilo que você vai pedir perdão para uma pessoa, aquela pessoa que é dura, e a hora que você vê a pessoa está se derramando, falando eu te perdoo, fazendo biquinho para chorar. Então assim, é a improbabilidade, é isso que Deus faz na nossa vida. Amém? Até olhei aqui, tá todo mundo olhando, né? Será que está passando alguma coisa assim? Amém? Amém, vamos lá. Pelo que eu vos digo, pedi e dar-vos, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por um peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Amém?
Uma outra boa característica do sanguíneo, se ele lê duas versões, ele se confunde porque nós não lemos, a gente vê a primeira palavra e adivinha o resto. Por isso que a gente tem dificuldade para ler. Essa é uma característica. Amém. Estou com um ajudante aqui. Ó. Deixa ele vir, não tem problema. Amém. Olha lá. Amém. Está na opção, deixa ele aqui. Futuro pastor da igreja. Amém. Amém. Então, a palavra de Deus, não se importe, você não mexer nos instrumentos aí, está tudo bem. A palavra de Deus diz que aquele que bate, abre. Aquele que busca, acha. Não é isso? Você tem buscado? Qual o tempo que você tem buscado? Você tem batido? Como você tem batido? Como você tem feito? É de acordo com aquilo que Deus espera? Você tem feito segundo a vontade do nosso Pai? Porque a palavra de Deus diz assim, olha, preste atenção nisso. Se o teu filho te pede um pão, um peixe, você vai dar uma serpente? Ou seja, nós que somos maus, é nós. Nós não somos maus muitas vezes? Nós somos. Somos egoístas. Quem aqui na greve dos caminhoneiros não foi lá e encheu o tanque do seu carro, comprou 2 pacotes de arroz, comprou um monte de carne? Agora, quem recebeu uma ligação aqui falando assim, você está precisando de alguma coisa? Não. Porque muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, né? Assim, é a natureza e a raiz adâmica que faz isso com a gente. E se a gente não se policiar, a gente cai nisso. Mas nós que temos toda essa dificuldade, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. O Capa disse muito bem aqui. A Luísa prendeu o dedo na porta. Não foi qualquer batidinha. O dedo dela está até aumentado, o volume do dedo. A última falange provavelmente deve ter esmagado ali. Então a unha está prestes a cair. Não foi qualquer coisa. E nós, na condição de pai e mãe, nós nos assustamos tanto. E sabe o que acontece muitas vezes? O diabo quer nos parar. Sabia? Quem percebeu o sábado passado que eu não estava aqui? Levanta a mão. Das pessoas que me conhecem. Amém. Alguém sabe o que aconteceu? A Lara subiu, se trocou e desceu. Minha casa é um sobrado, pé direito deve ter mais ou menos 3 metros. Ela desceu, estava tudo pronto, era o meu aniversário, uma festa surpresa me esperando. A Estelinha já tinha me falado que ia dar tudo certo. Ela falou, tio Fá, o morango sozinho é ruim, o chocolate sozinho é ruim, mas quando junto os dois fica um bolo muito gostoso. Falei, Estela, não foi sangue nem carne, mas o Espírito me revelou. Eu já entendi o que você quis dizer. E aí eu já, com essa ansiedade, sabendo que uma festa surpresa me esperava, estava lá embaixo. Cadê a chave do carro? Não está aqui. Lara, pega lá para nós a chave do carro. Ah, tá bom, pai. Subiu. Daqui a pouco eu subo. Ah! Lara, não responde. Aí levanta. Pai, eu tô bem. Começa a se mexer com medo, porque eu com certeza ia dar uma bronca, porque eu sempre falo para ela pegar no colimão e não descer correndo. Em 20 dias era a segunda vez que ela tinha caído. E agora? Vou para a igreja? Vou para minha festa surpresa? Ou vou para o hospital? E melhor, cadê minhas pernas uma hora dessa? Aí decidimos, vamos para a igreja. Chegamos aqui, a Lara olha para a Letícia e fala assim, mãe, minha cabeça está torta. Pega a Lara. Só quem fez essas viagens sabe o que é ir para Jundiaí com alguém que não está bem. Essa é a segunda vez. Eu fui com ela com uma faringite. No meu aniversário também, há um tempo atrás, que ela foi no carro até Jundiaí. E aí quando chegou em Jundiaí fez um corticoide, ficou melhor, mas eu não sabia se iríamos chegar. E essa vez de novo, que daí eu já não sabia mais se eu ia conseguir dirigir, se eu não ia conseguir. Mas o resumo de tudo isso, fez uma tomografia para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, estava tudo bem. O que me chamou a atenção é assim, das 19 às 21 eu não estava aqui no culto. Eu cheguei aqui às 21h05, mas não consegui participar do culto da semana passada. Eu falei, Senhor, eu não aceito isso na minha vida.
Eu cheguei em casa, eu repreendi ali na escada, falei, eu não sei o que tem, mas eu repreendo em nome de Jesus, eu não aceito isso. Ou seja, o diabo de alguma forma ele vai tentar te parar, ele vai tentar te paralisar de alguma forma. Então, a minha maior preocupação até alguns dias atrás era sair dessa situação financeira, o qual ele me tirava o sono, me tirava a paz, me tirava um monte de coisa. Eu venci isso, ele tentou de outra forma. E isso que é a diferença, nós estarmos alicerçados e aliançados com Jesus Cristo e discernir o que é espiritual. Porque aquele que é espiritual, discerne o espiritual, e aquele que é da carne, fica na carne. Talvez para outros seria uma grande coincidência, mas para mim não foi. Então nós precisamos entender o que está na entrelinha. Fabiane, por que você deu esse testemunho agora? O que você tem vivido? Há uma razão. A palavra de Deus diz que não há maldição sem causa. Então Deus te chama para um particular nesse momento. Que você possa refletir o que você tem vivido, o que você tem passado e o porquê dessa situação. Porque nessa noite Deus vai dar a chave e a receita para o sucesso da sua vida. Essa noite é uma noite que Deus está alinhando as expectativas. Sabe por quê? Ele é um Deus que fala em tudo. E se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Por dois motivos. Primeiro, porque Ele é Deus e quando Ele promete, Ele não volta atrás. E segundo, que através disso que Ele vai fazer na sua vida, pessoas se converterão, pessoas vão se achegar até Ele, porque as pessoas não vão entender o que Deus vai fazer na sua vida. As pessoas não vão entender o que Deus vai fazer na sua vida. E Ele está aqui nessa noite. Amém? Eu quero pedir para colocar de novo aquele vídeo lá. Eu quero chamar aqui à frente. Só está nós da supervisão, Michele? Então eu quero chamar a Letícia aqui à frente. Quero chamar a Michele Duca. Vou pedir para você colocar um vídeo, Tavares. E agora, a mensagem que Deus tinha era essa. E eu não queria corrigir, viu? Eu não queria. E eu falei para Deus, falei, Senhor, deixa eu só falar que o Senhor é um Deus de promessa, de provisão. O Senhor é aquele que chegou para Abraão e disse, sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí ele falou assim, mas viu, isso daí era um tratado meu, Deus me falou isso. Isso era um combinado meu com Abraão. Abraão não sabia para a terra que ele ia, mas lá nessa noite todos sabem para onde vão. Todos têm sonhos, todos me pediram algo, todos que estarão lá têm um objetivo. Então assim, você quer amaciar? Deus vai fazer aquilo que você pediu para Ele, aquilo que você clamou aos pés dele. É isso que Ele vai fazer na sua vida. Então, mas para que isso aconteça, nós usamos um termo em inglês que chama debriefing, né? Muitas vezes você faz isso, você potencializa aquilo que a pessoa tem de bom e no final você fala, mas só precisa melhorar isso, né? Então nós fizemos isso invertido hoje. Nós falamos sobre aquilo que Deus quer mudar na sua vida, mudar na sua história, aquilo que Deus quer que você renuncie. Para cada decisão, uma renúncia. Sabia disso? Você decidiu algo, veio uma renúncia por trás disso. Eu decidi casar, renunciei à vida de solteiro naquele momento. Eu decidi ir para cá, eu renunciei a alguma coisa de benefício que ia ficar para trás. Então você precisa escolher nessa noite o que você quer. A palavra de Deus diz assim, não pode de uma fonte jorrar água doce e água amarga. Não dá para você ser crente dentro da igreja e ficar arrumando confusão lá fora. Não dá para você falar glória a Deus, amém, aleluia aqui dentro e falar palavrão dentro da sua casa. Então Deus está te chamando para um particular agora. Nós vamos ouvir essa música e Deus já falou no seu coração aquilo que você precisa mudar. E enquanto esse louvor vai tocar, e por que esse louvor vai tocar? Mecanicamente e não pelos ministros de louvor, porque vocês do louvor terão a oportunidade de passar aqui e receber uma oração. E por que Deus me deu a direção dos supervisores orar e não os líderes? Porque nós não precisamos de maneira alguma. Eu sou o que mais preciso. Olha,
Vocês chequem com ele. Se tem um discípulo que dá trabalho, esse discípulo sou eu. Eu ligo, eu choro, eu peço ajuda, eu falo, vai, calma, Fabiano, vai dar certo. Por quê? Deus levantou ele para me dar o suporte. Mas hoje Deus preparou essa noite para vocês. Então não importa se você é líder, se você é ministro de louvor, se você é co-líder, se você está aqui nessa noite, Deus falou com você. E não importa também, Deus falou isso para mim, não vamos passar, porque Ele é o dono do tempo. Mas não se importe se for passar um pouquinho do tempo, porque o que Deus quer nessa noite é que você não saia daqui sem a sua bênção.